Eu fui vítima de um sequestro e fui violada. Me descobri grávida com 2 meses e meio de gestação e me fui encaminhada a uma maternidade pública onde eu passei pelo procedimento do aborto. E eu digo sem sombra de dúvidas que a minha vida ali foi junto com a minha filha. Eu não tinha essa dimensão, eu não tinha informação, eu não tinha Jaque, não tinha perfis para buscar qualquer tipo de ajuda. Eu tinha 18, era cantora de banda de forró, viajava. Era a mulher empoderada, a mulher que queria liberdade, que achava que eu podia viajar o mundo e que era o meu corpo e as minhas regras, né? Até que eu passei por essa violência e na semana seguinte eu vim para o Rio de Janeiro. Eu vim de ônibus, foram 2.520 quilômetros de Campina Grande até o Rio de Janeiro. Eu chorei durante 3 dias e meio que durou aquela viagem. E aqui no Rio, ninguém sabia da minha história, eu não falava para ninguém, era um segredo, a minha própria mãe não sabia. Eu fui vítima de uma pessoa que era de convívio social, ele era noivo de uma colega, eles iam casar na semana seguinte, e aí eu não quis destruir aquele casamento, não tinha nem ideia do que seria esse matrimônio, né? Eu sou filha de mãe solteira e luto hoje pela dignidade e sacralidade da família, porque eu sei o que é não ter uma família dentro dessa estrutura tão necessária para a subsistência da humanidade. A síndrome pós-aborto, ela afeta toda a família. É por tabela que as pessoas ficam doentes sem saber. Uma das consequências dessa prática foi uma perfuração no meu endométrio. Eu precisei fazer 2 cirurgias abertas. E aí, na segunda cirurgia aberta, eu falei para Deus. Eu lembro que eu fui para o hospital, eu peguei uma infecção e estava com quase 2 litros de secreção dentro do meu abdômen. Aí eu falei para Deus, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu lhe prometo que eu vou lhe servir até o resto da minha vida. Que nada, nem ninguém vai me impedir de servir. E eu vivi tudo isso. E foi a minha filha que me levou de volta para a Igreja Católica. Eu tinha esquecido desse Deus, porque eu passava nas igrejas e passava direto, porque eu não me achava digna de entrar. Isso acontece com muitas mulheres, que eu acompanho hoje. E aí, conheci o Movimento Pro Vida. Quando eu me crismei, disseram que existia, dentro da Igreja Católica, os apostolados, as pastorais que você quisesse servir, perseverar na fé. E aí eu fui para uma reunião da primeira Comissão Arquidiocesana de Promoção e Defesa da Vida, no Rio de Janeiro. E naquela reunião eu fui apresentado um vídeo, um filme, chama-se Espécie, está no YouTube. E ali que eu vi o que era um aborto de fato, né? É um documentário que ele diz, ele mostra a degradação do ser humano. O ser humano destruindo a si mesmo, a sua própria natureza humana. E ali ele perpassa pelo aborto e ele mostra o que é de fato um bebê. Quando eu vi, eu falei, mentiram para mim. Não era um coágulo de célula, não era um amontoado de célula, não era um coágulo de sangue. Era um ser humano, era uma pessoa, era a minha filha. Né? Porque eu acho que todo mundo, a proteção e a vida humana, ela precisa ter essa dimensão do cuidado e da proteção. Certamente. E a gente combate a cultura da morte com a verdade. Nós não precisamos nos omitir. A cada oportunidade que Deus me dá de falar para as mulheres, você não está sozinha, eu posso te ajudar. Nós podemos te ajudar. Então esse meu reencontro de reconhecer que a minha filha vive em Deus foi a partir desse apostolado que a gente faz de acolhimento às mulheres que sofrem pela falta de um bebê não nascido. Né? Somos o apostolado do Projeto Esperança. Eu fiz essa capacitação e já multipliquei aqui no Brasil e a gente vai em breve, se Deus quiser, estar abrindo para todo o território nacional, quiçá um dia uma política pública, porque o que as mulheres precisam não é de abortivo, elas precisam de um amparo, porque a maioria das mulheres, o movimento feminista diz que as mulheres pobres, negras, analfabetas, que elas são vítimas de abortos, que elas abortam mais que as outras mulheres. Eu digo para elas que é mentira, por experiência própria, baseado realmente naquilo que eu vivo. 99% das mulheres, quando alguém chega e diz, como a Jaque tem feito o apostolado dela, que é uma vida humana, que Deus tem propósito para aquela vida,
elas desistem do aborto. Quando a gente estende uma rede de apoio com enxoval, com cesta básica, com capacitação que a gente faz na nossa rede, de desenvolver, de treinar essas mulheres para o mercado de trabalho, de mostrar que elas têm valor, de dizer para elas, se são solteiras, que elas podem viver a castidade, que elas podem esperar, que elas precisam preservar o seu lar, não é? E esse aqui acabou o lenço, né? Tem que não parar de dar tanto lenço, tadinho. Vitor.